Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz, estejam tranquilos. Tudo ok? A imagem aqui, está pegando bem? Ok. Vamos estar abrindo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, e oramos pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, e que eu possa pregar a palavra de maneira bíblica, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, nós vimos na nossa última palavra as campanhas de Davi, a bondade de Davi com Mefibosete, descendente de Jonatas. Vimos as guerras contra os sírios e as guerras contra os amonitas. O que acontece? A narrativa, ela vai nos dar mais detalhes daquilo que nós vimos nos capítulos anteriores. E o que está acontecendo aqui? É chegada a primavera. E ao chegar a primavera, os reis iam à guerra. Por quê? Porque tinha facilidade de deslocamento, não tinha o problema da neve, não tinha tanto problema de suprimento. Durante a viagem, os reis dos seus exércitos levavam o gado atrás. E na medida que a tropa ia tendo necessidade, o gado era morto e iam comendo aqueles animais que eles levavam. Só que o gado precisa pastar, o gado precisa de água. Então o que acontecia? Naquela região não se fazia guerra no inverno. Quando chegava a primavera, desgelava tudo, os rios enchiam, os pastos ficavam verdes e era o momento apropriado de mandar os exércitos. Haveria comida e suprimento. E aí o que acontece? Davi vai completar sua campanha militar contra os amonitas. Na primeira derrota, os amonitas foram tirados do campo. Só que eles fugiram para dentro da cidade. Os sírios fugiram da guerra. O que Davi vai fazer aqui? Davi vai completar a obra. Só que o que acontece? De uma maneira diferente de outros lugares, de outras campanhas militares, Davi fica em Jerusalém e envia o seu principal general Joabe para a guerra. Isso não era uma atitude comum. O comum daquela época era os reis saírem para suas campanhas militares. E Davi fica em Jerusalém. E aqui vai acontecer um dos episódios mais tristes do Antigo Testamento, onde você vê um homem de Deus cair num terrível pecado. Então a narrativa desse capítulo ela serve de alerta para todos nós. O Novo Testamento fala, aquele que está de pé, cuide para não cair. E aí o que acontece? Versículo 2, diz assim, e aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura, não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Qual é o quadro aqui? Veja,
A região mais alta de Jerusalém, na época, era o terraço do palácio de Davi. Do seu terraço ele podia ver tudo. Após essa época, o único lugar mais alto seria o templo, que viria a ser construído 40 anos depois. Aí Davi deu aquela dormida depois do almoço. A gente percebe Davi ocioso, parado, envolvido em preguiça. E ele resolve dar um passeio do seu terraço. Ao espiar a cidade, através de uma janela, ele vê uma mulher muito bonita tomando um banho. Só que não era um banho normal. Essa mulher chamava-se Batseba. Ela estava fazendo um banho ritualístico. Todas as mulheres, segundo a lei de Moisés, após passar o seu ciclo menstrual, para elas se tornarem puras novamente, elas tinham que fazer uma lavagem com água. E era o que Batseba estava fazendo. Veja, eu já vi alguns autores, alguns comentaristas querendo dizer que Batseba estava se insinuando para o rei. Eu acho isso muito pouco provável. Primeiro, ela não sabia que horário o rei estava lá. Segundo, a Bíblia não cita nada. Terceiro, ela estava cumprindo a lei de Moisés ao fazer aquela lavagem purificadora. Só que o que acontece? Davi vai entrar num padrão aqui que se repete por todo o segundo livro de Samuel. Sempre que Davi tem uma tranquilidade, você vê Davi adquirindo esposas. Pela narrativa dos textos, a gente vê que Davi tinha um ponto fraco por mulheres. Aqui, ele já tinha várias mulheres. Uma mais bonita do que a outra. O problema aqui não era carência emocional. O problema aqui não era abstinência sexual. O problema é que Davi começa a seguir o padrão dos reis do Oriente. E cada vez mais, de uma maneira insaciável, ele começa a adquirir mulheres. E com Batseba não foi diferente. E o que acontece foi da pior forma que tem. Por quê? Porque ele convida ela. A narrativa bíblica é econômica em palavras, não dá maiores detalhes do que aconteceu. O escritor bíblico fala, olha, Davi mandou chamar, Davi se deitou com ela. Nós não sabemos o que aconteceu entre os dois. Só que é algo interessante o quê? Ela tinha acabado de sair da sua menstruação. Nós sabemos hoje que seria um período pouco fértil. Mas Deus estava no negócio. E o que acontece, ela é engravida. E ao engravidar, ela fala para Davi a situação que ela está passando. O que eu quero que vocês entendam aqui? Davi e Batseba, pela lei de Moisés, teriam que ser mortos, apedrejados, fora da cidade. A lei de Moisés puniu o adultério com morte. A lei de Moisés não perdoava o adultério. O risco que eles correram foi absurdo. A situação envolvida aqui, terrível. E o que vai acontecer daqui para frente? Davi vai começar a afundar ladeira abaixo no seu pecado. E cometer erro em cima de erro. Olha o que a narrativa bíblica nos fala, versículo 6. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei.
Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. O que acontece? Gente, Urias era um dos valentes de Davi, guerreiro de renome. Urias, ele deve ter se convertido ao judaísmo. Ele era um prosélito, porque ele não era de nascimento israelita. Só que ele era um homem de extremo compromisso com a causa. Não bastasse isso, Batseba, sua esposa, era filha de Eliã. Eliã era um outro valente de Davi. Eles eram de uma família de guerreiros, e não era qualquer guerreiro. Eram guerreiros de renome. Faziam parte da tropa de elite de Davi. O que Davi está tentando fazer aqui? Chamou Urias. Urias está na guerra. Qual a primeira coisa que o soldado vai fazer quando vem da guerra? Ir para sua casa, para o conforto do seu lar, para o seio da sua esposa, para os carinhos de sua mulher. O que Davi está tentando fazer? Urias vem, se deita com Batseba e vai parecer que o filho é dele. Davi está tentando acobertar o pecado. Atitude muito comum de todos aqueles que pecam. Em geral, quando a pessoa peca, ou ela se arrepende rapidamente e rompe com o pecado, ou ela vai tentar esconder de todas as formas. Davi está querendo resolver do jeito fácil. Davi está tratando Batseba aqui como um objeto para o seu prazer. Foi, se deitou com a moça, induziu ao adultério, usou a moça e descartou que nem um objeto. E a hora que o problema veio, ele tenta resolver da forma mais fácil. Chama o seu marido da guerra. Enquanto seu marido chega e faz uma reunião, como está Joabe, como está Urias, tudo bem? Ó, vai para sua casa. Só que Davi não contava com uma coisa, o moço era compromissado. O moço tinha caráter. E em vez de ir para sua casa, ele se deita na porta do palácio junto com os outros soldados. E o motivo é bem esquisito para nós nos dias de hoje. Olha o que a narrativa bíblica vai mostrar. Versículo 10. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. E então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à sua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. E então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Davi faz uma segunda tentativa. Ele embriaga Urias. Um dos perigos do álcool, todo mundo sabe, é que o álcool libera emocionalmente as pessoas. O álcool, normalmente, ele libera os pudores, os recatos das pessoas. Davi está usando uma estratégia muito antiga aqui. Vou embriagar Urias, ele vai para sua casa, vai se deitar com sua esposa e vai criar o meu filho, como se fosse dele. E ninguém vai ficar sabendo, me divertir com Batseba, tranquilo, mais uma mulher bonita, e tá tudo bem. Só que Davi não contava que Deus estava no negócio.
E Urias não foi para sua casa. E não se deitou com sua mulher. Porque ele fala o seguinte, ó, a arca está na tenda. Os guerreiros estão na tenda. Joabe, o general, está acampado numa tenda. Como que eu, sozinho, vou entrar na minha casa e vou usufruir do bem bom da minha esposa? Por quê? Porque é outra cultura. A nossa cultura agrada o próprio umbigo. Na cultura daquela época, os homens tinham compromisso com os projetos da nação. Isso aqui que Urias faz hoje em dia praticamente não existe. Cultura ocidental, século XXI, eu tenho compromisso com o meu prazer. Eu tenho compromisso com os meus projetos. Qualquer ocidental no lugar de Urias falava o seguinte, opa, Deus me abençoou. Vou para casa deitar com a minha mulher, numa boa, tranquilo. Fiz um banquete com o rei, tomei o melhor vinho, comi a melhor comida. E agora eu vou usufruir da minha esposa, porque Deus me abençoou. É o que os ocidentais fariam. Só que além de Urias ter caráter, tinha Deus agindo na questão. Deus não permitiu que a coisa se resolvesse às escuras. Nós temos que ver aqui a mão de Deus agindo. Foi ele que fortaleceu Urias para que Urias não entrasse na sua casa. E aí olha o que vai acontecer, versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Veja que interessante, Davi manda uma carta, aquela carta é um decreto de morte sobre Urias. E Urias entrega a Joabe. Quando Joabe abre, existe um decreto de morte ali. Joabe não sabe o que está acontecendo. Essa morte aqui, Joabe não tem culpa nenhuma nela. Por quê? Porque ele está seguindo uma ordem direta do rei. O que Joabe deve ter pensado? Aconteceu algum problema, alguma traição, alguma coisa errada. Porque Joabe não sabe do pecado de Davi e Batseba. Joabe só sabe que um dos seus homens foi chamado até Jerusalém. Não sabia o motivo. E foi mandado de volta com decreto de morte. Aí Joabe conhecia a cidade. E coloca Urias e parte da tropa no pior lugar. E o que acontece? Urias e alguns homens morrem. De maneira covarde. Qual que é o ponto aqui? O assassinato não foi apenas de Urias. Aqueles homens não tinham que estar guerreando ali, não era um estilo de guerra da época. A narrativa mais à frente vai nos mostrar. Quer ver que interessante? Versículo 18. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga, por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. Entenda o que está aqui.
a prática militar não permitia que a tropa chegasse perto do muro. O que Joabe fez aqui ia contra toda a estratégia de guerra do mundo antigo. Por quê? Porque esse Abimeleque, filho de Gideão, que era chamado de Jerubaal, e nesse texto é chamado de Jerubessete, esse Abimeleque foi morto por uma mulher na beira do muro que jogou uma pedra na cabeça dele. E aquilo se tornou notório, não se chegava perto do muro. Essa morte desses homens foi uma mancha militar na carreira de Joabe. Porque um general jamais colocaria sua tropa do lado do muro. Agora, porque o rei mandou, Joabe fez. E alguns homens da tropa foram mortos e Urias foi morto. Só que Joabe, quando manda o mensageiro, Joabe já manda avisando, Urias morreu. Obedecia a sua ordem. E aí a resposta de Davi nos deixa surpreso. Por quê? O Davi que vai dar a resposta aqui foi o mesmo Davi que agiu com graça com Mefibosete. Foi o mesmo Davi que agiu com graça com Anum, filho de Naase, e enviou uma comitiva. Foi o mesmo Davi que agiu com graça com o rei chamado Toi e trouxe para a proteção dele. Esse mesmo homem, cheio de graça, cheio de justiça, que poupou a vida de Saul, comete homicídio, matando Urias através da espada dos inimigos. Não somente Urias, matou outros homens. O curioso é isso. Não foi apenas Urias que morreu, foram outros homens que pagaram com a vida. Por quê? Por causa do pecado do rei. O homem segundo o coração de Deus. O homem da qual o nosso Messias ia ser conhecido como raiz de Davi. O que a Bíblia está querendo nos mostrar? Que embora Deus atue, embora Deus faça, o ser humano é desesperadamente corrupto, é desesperadamente pecador. E quando Deus retira sua graça protetora, o ser humano cai. Comigo e com você aconteceria a mesma coisa se Deus apenas retirasse sua mão. Sabe por que você ainda não fez nada tão horrível quanto Davi? Porque a graça de Deus se guardou. Ah, pastor, mas eu sou melhor caráter que Davi, tem certeza? No caso de Saul, com o seu inimigo à sua frente, você pouparia a vida de Saul? Eu vou falar por mim, provavelmente não. Provavelmente eu mandava Saul para outra vida rapidinho. Talvez eu seja mais pecador que os irmãos. Entendeu? Sabe? Então assim, Deus está nos dando uma dura lição aqui. Está nos mostrando algo muito sério. Vários homens morreram por causa de uma relação sexual fora do casamento, por causa da busca do prazer barato, por causa da busca do sexo sem compromisso. Davi precisava daquela moça? Davi não tinha mulheres suficientes? Uma mais bonita que a outra? Ou eu pergunto, esposa de rei do Antigo Oriente, era feia? Eram as mulheres mais bem cuidadas. O que tinha de bom e de melhor, sem contar as concubinas. Porque a Bíblia nos fala que Davi tinha concubinas. Nós vamos ver isso mais à frente na narrativa de Samuel. Então a questão aqui não era relação sexual. A questão aqui era uma postura completamente errada do rei. E olha o que ele vai falar aqui. Um homem, gente, um homem justo. Um homem bom. Davi não era ruim. Davi era um homem bom.
como eu, como você. Mas olha a espécie de pessoa que nós somos quando a gente mergulha no pecado. Porque o pecado cega os olhos. Olha o que ele vai falar. Versículo 22. E foi o mensageiro e entrou e fez a saber Davi tudo que Joabe o enviara dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém, nós fomos contra ele até a entrada da porta. Então, os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro. E morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o Heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome a este como aquele. Esforça-te a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. O que Davi fala? Olha, morre tanto gente do outro exército como do nosso. Paciência, vida que segue. Soldado foi feito para morrer mesmo. É só mais um número. É só mais um túmulo que foi aberto para jogar um corpo dentro. É o que Davi está tratando aqui. Essa é a resposta que Davi está dando. Fala, meu amigo, morre tanto amonita como israelita. Frutos da guerra. Como que os líderes hoje em dia fazem? Os soldados são apenas números. Mas eles arrumam as guerras. Davi está agindo assim. Maneira fria. Veja, Davi protegia seus homens. Davi dava sua vida pelos homens. E aqui ele tratou os seus homens como um número a mais. Por quê? Porque ele estava cego pelo pecado. Ainda fala para Joabe, ó, segue com a guerra. Vida que segue. Toma a cidade, não desanima, não desiste. Morreu mais um. Estatística. Tem a palavra estatística em espanhol? Tem. Estatística. Acabou, é o que Davi está falando aqui. E aí o capítulo vai terminar da seguinte forma, 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, lamentou seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e lhe deu à luz um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Olha que interessante aqui. Batseba cumpre o luto e fica por viúva. Só que ela era uma viúva sem filhos. Pela lei do levirato do Antigo Testamento, alguém tinha que suceder filhos. Alguém tinha que tomar ela por esposa. E fazer uma benfeitoria para ela. O que Davi faz? Eu sou o bom moço. Um valente do meu exército morreu. Um herói maravilhoso morreu e deixou a coitada da viúva. Como eu sou um bom moço, eu trouxe para casa. Imagina as conversas do povo. Mas o nosso rei, que homem bom. Você viu como ele foi bondoso com Urias? A coitada da viúva ficou sozinha. Aquela moça tão bonita, tão jovem, coitada. Você não sabe, né? Mas não foi só Urias que morreu. A batalha foi tão ferrenha que morreram outros valentes com ele. Mas o nosso rei é um homem bom. Ele pegou a coitada da viúva e trouxe para o seu palácio. Para a coitadinha não passar fome. Imagina se ele não é bondoso com ela. Como que ela ia viver? Nossa, o nosso rei é um homem de caráter. Vocês concordam que o povo com certeza falou isso? O povo olhou e falou, meu Deus, esse rei é muito bom. O guerreiro dele morre, a primeira coisa que ele faz é trazer a viúva, coitadinha.
Percebe o que Davi está fazendo aqui? Davi está pagando, aliás, está dando uma de herói. Cuidado com a gíria, né, Moscati? Davi está dando uma de herói em cima de uma desgraça que ele provocou desde o primeiro minuto. Davi está fazendo o papel de cafajeste, de canalha, safado, sem vergonha. Está fazendo o nome dele em cima de uma tragédia dos outros que ele provocou. Só que tem uma frase aqui, no final do capítulo, que fala o seguinte, versículo 27, vê o final. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Não ficou em branco. Nós vamos ver no próximo capítulo o desenrolar dessa novela aqui. Agora, eu aprendo algumas coisas muito interessantes aqui. Esse capítulo aqui, ele tem aplicações assim, extremamente importantes. Primeira aplicação. O que eu quero que vocês entendam? Para lançar uma base. Davi está aqui imitando o hábito dos reis do Oriente. Em todo o livro de Samuel, desde que Davi se casa com a Gisleita e se casa com a Abigail, Davi só faz adquirir esposas. Davi está montando um harém. Davi está copiando o modelo de todos os reis da sua região. Só que como um servo de Deus, ele jamais poderia montar um harém. Ele poderia até, dentro do que Deus permitiu, ser um polígamo, como foi Jacó. Entendeu? Ele poderia fazer isso. Estaria dentro da aceitação da época, ele era um rei. Mas Davi, ao imitar o padrão mundano, ele começa a mergulhar no pecado de maneira mais profunda. E veja que padrão interessante. Primeiro, Davi estava ocioso, sem fazer nada. Existe um ditado aqui no Brasil, um dito popular que fala o seguinte: mente vazia, oficina do diabo, fábrica do diabo. Deve ter esse mesmo ditado na Venezuela, ou algo parecido. O que acontece? Davi não tinha nada que está no terraço. Davi não tinha nada que está em Jerusalém. Davi era o líder do povo. Ele tinha que estar guerreando as guerras do Senhor. Davi está na flor da idade. Ele está em vida sexual ativa. Mas ele prefere ficar em Jerusalém. E aí o que acontece? Os seus olhos são colocados em algo que ele não poderia. Por exemplo, imagine que um dia você vai ligar o teu celular e de repente vê uma imagem de uma mulher nua ou de um homem nu. Imagine uma pessoa muito bonita. Você abriu o celular, não sei porquê, um vírus, alguma coisa, apareceu aquela imagem. O que você vai fazer? Fechar o celular na hora. Porque você é sério com Deus. O que acontece? A primeira olhada pode ser acidental. Davi estava em cima do terraço e ele bateu o olho, viu uma mulher tomando um banho. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter tirado os olhos. Davi segue o mesmo padrão de Eva no jardim do Éden. Olha que interessante. Antes de comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não tinha pecado. Ela era pura. Antes de comer a fruta, Eva tinha livre-arbítrio. Nesse planeta aqui só pisaram 3 pessoas que tinham livre-arbítrio. Adão e Eva antes do pecado e Jesus Cristo, nosso Deus.
Porque após o pecado, o ser humano ele perde o livre-arbítrio, mas mantém a sua capacidade de escolher. Só que é uma capacidade de escolher sempre torta, voltando para o pecado. Por causa da natureza pecaminosa. Veja que interessante, Eva, ela tinha livre-arbítrio e não tinha natureza pecaminosa. Mas a Bíblia fala que ela viu que a árvore era boa de se comer. E comeu. Davi viu que havia uma mulher bonita tomando banho. E se deitou com ela. Gente, é um padrão. O que eu tenho que entender? O diabo, ele tem alguns mecanismos. E essa é uma das aplicações mais importantes dessa palavra. Ele pega instintos naturais nossos, que são corrompidos pelo pecado, e nos induz a cair. Por exemplo, o instinto sexual. Quem colocou o instinto sexual no homem e na mulher? Foi Deus. Na mulher, inclusive, existe um órgão que a única função desse órgão é dar prazer no ato sexual. Mostrando que Deus criou a relação sexual saudável. E ela é um presente para o casal. O que o diabo faz? Pega o instinto sexual que é nato do homem e da mulher, corrompe aquilo e transforma em desejo sexual desenfreado. Aí vem pornografia, bestialidade, sexo ilícito, adultério, fornicação. Mas ele pegou algo lícito, veja, é tão nobre o prazer sexual e o instinto sexual, que as crianças vêm da relação sexual saudável entre marido e mulher. É a coisa mais nobre que tem. Bênção de Deus. Deus criou o sexo seguro e se chama casamento. Como um presente para que o casal usufrua de maneira bíblica dessa bênção. Só que o diabo vai lá, pega esse instinto, e nós percebemos pelo princípio bíblico que Deus colocou no homem um instinto sexual mais intenso. Entendeu? Tanto é que até na fertilização é o espermatozoide que busca o óvulo. É algo tão assim completo que Deus fez. Entendeu? Deus colocou um instinto no homem. Só que aí esse instinto ficou corrompido. Então, gente, cuidado com aquilo que você coloca os olhos. Jesus falou que os olhos são a porta da alma. Existem imagens que ficam na nossa mente. Eu lembro uma época, colocaram um outdoor de lingerie aqui na avenida que vai para o centro. Veja, outdoor e lingerie só tem mulher bonita. Entendeu? Só que aquele outdoor era extremamente berrante. Eu lembro, quando eu passava por lá, virava o rosto. Nossa, você é santarrão. Ó, sou santarrão, mas estou com todos os dentes na boca. Mais vale um covarde vivo que um herói morto. Melhor ser julgado por 12 do que carregado por 6. Porque adultério é morte espiritual. Estou fazendo um trocadilho. Entendeu? Cuidado, gente. Cuidado com conversa indevida. Cuidado com proximidade com pessoas do sexo oposto. Cuidado com a postura. Gente, o adultério está ao lado. Existe um livro conhecido aqui no Brasil chamado Casais Inteligentes Crescem Juntos. E esse livro conta de pessoas cristãs que caíram em adultério. Nem passava pela cabeça dessas pessoas cair em adultério. Mas houve uma situação em que a pessoa não vigiou, e a coisa começou a se desenrolar. Quando a pessoa foi ver, estava em adultério. Pessoas cristãs, consagradas.
Então, cuidado com aquilo que você coloca os olhos. Davi tinha que ter feito que nem José fez. Quando a esposa de Potifar colocou a mão em José, José fugiu. Não fica pagando para ver. Cuidado no trabalho, cuidado no ônibus, cuidado, tenha postura. Homem não fica com risinho com mulher que não seja sua esposa. Mulher não fica com risinho com homem que não seja seu marido. Você tem um dono, é seu cônjuge. Deus te deu esse cônjuge. Seu olhar, seu desejo, seu apetite sexual é para esse cônjuge. O problema é que o mundo vem nos vender um pacote de pornografia, sensualidade, explorando os instintos naturais que Deus colocou. O diabo perverte. Como funciona também, por exemplo, Deus coloca em você instinto de sobrevivência. Se eu tentar dar um soco em você, imediatamente você vai pôr a mão na frente. Sem pensar. Por quê? Isso é instinto de sobrevivência. O que o diabo faz? Corrompe esse instinto e transforma em violência exagerada. Por isso que você vê tanta violência no mundo. Que outros instintos que o diabo usa? O instinto de comer. O instinto de beber. Veja, Deus colocou em você. Mas o diabo transforma isso em quê? Em bebedice. O diabo transforma isso em quê? Em glutonaria. Sempre, sempre, o caminho do pecado vai passar pelos seus olhos e vai passar pelos seus apetites naturais. Porque muitas vezes é muito bom pecar. Se fosse ruim, ninguém pecava. E existe em você uma natureza pecaminosa, da qual você só vai ser liberto, ou no arrebatamento, ou quando você for para a sepultura. Até lá, cabe a você vigiar. Até lá, cabe a você prestar atenção. Por quê? Porque o pecado rouba anos. Por exemplo, alguém não vigia e cai em adultério. Aí no adultério ele pega AIDS. Deus perdoa esse adultério? Sim. Deus é obrigado a curar a AIDS? Não. Capaz até de Deus deixar morrer 2 anos depois. Está arrependido, tudo em ordem, beleza, nasceu de novo, vem para a glória. Para de fazer coisa errada com o meu nome. Lembra do botãozão vermelho? Sorte que não está na minha mão. Correto? Ou a pessoa cai em adultério, aí vem uma gravidez indesejada. Vai matar a criança? Vai jogar a criança na sarjeta, no lixo? Não, vai criar pro resto da vida. E aí você, com a maior cara de pau, vai explicar para os seus netos que você traiu sua esposa e que o fruto daquela traição foi aquele tio. Aí você explica para eles, fala, ó, mas vovô é homem de Deus. Ó, vovô era assim com o Espírito Santo. Com a maior cara lavada do mundo. Percebe o que eu estou falando? Não pensa que não acontece com você. E eu quero explicar uma coisa para você. Deus perdoa o pecado? Sim, não existe pecado que não possa ser perdoado. Mas a consequência fica. Não existe um versículo bíblico que diga que Deus vai remover a consequência. Se você se embriagar e bater o carro e ficar numa cadeira de roda, Deus é obrigado a curar você? Não. Quem disse que vai curar? É um ato soberano de Deus. Mas ele perdoa o seu pecado da embriaguez. Se você se arrepender. O mundo espiritual é muito sério. Hoje em dia nós vivemos numa cultura
que abaixou o preço, nós mudamos os nomes. Eu vou mandar essa semana um videozinho do Marcos Granconato. Por que o mundo moderno muda os nomes? Por exemplo, aqui no Brasil, eles mudaram o nome do adultério. Como é que eles falam aqui? Fulano teve uma aventura. Aventura? Até eu quero, amo aventura. Vamos lá para o Pico Paraná? Vamos lá para a Serra do Araçatuba, aventura? Boa, aventura, né? Chama o Oscardi, chama o Davison, o Julião, né? Aventura é 10. Não fica até bonito? Tiveram uma aventura, eles tiveram um caso. Mudou o nome. A Bíblia fala o seguinte: é adúltero, sem vergonha, safado, e deveria morrer pela lei de Moisés. Sorte que não está na lei de Moisés, mas vou falar uma coisa para vocês. Vários textos bíblicos, existe uma proximidade entre adultério e morte. Eu tomaria cuidado. Entendeu? Lembre, mundo espiritual é sério. Quem avisa, amigo é. A consequência fica. Você pode se machucar de maneira grave. Você pode ter algo irreversível. Eu conheço famílias que foram destruídas. Eu lembro de um caso, um alto funcionário do Banco do Brasil, prestes a se aposentar, com uma aposentadoria gorda, caiu na besteira de fazer um desfalque no banco. E pegaram. E ele foi mandado embora por justa causa. E jogou pelo ralo, pelo vaso sanitário, quase 30 anos de banco, de carreira, por uns trocados a mais. Eu conheço o caso de um rapaz que por assim, numa coisa meio esquisita, ele atirou em alguém. Foi preso. Ao estar preso, passado um ano, teve uma rebelião na cadeia, ele entrou numa briga, acidentalmente matou um segundo. Está respondendo há 30 anos. O pecado cobra conta. O mundo espiritual é sério. Nas mais diversas modalidades. Gente, é em tudo isso. Não entra nessa onda da igreja moderna que abaixou o preço do pecado. Ah, pastor, foi mal. Olha, foi mal, dá vontade de dar um cola-brinco. Sabe? Para criar juízo que não pode, né? A gente é crente. Então você pega a Bíblia e não, também não vai fazer isso, mas sabe? Foi mal. Tá pensando que tá... Sorte que ninguém nunca veio falar para mim foi mal. Porque vai sair com uma quente e duas fervendo. Eu não sou pastor de ouvir foi mal, não. Teste foi mal, não. Entendeu? O mundo espiritual não se brinca. O mundo espiritual é muito sério. Destrói vidas. Pessoas sofrem. Impacta uma família por gerações. E Deus não é obrigado a livrar. Esse pecado aqui vai refletir pelo resto da vida de Davi. Nós vamos ver junto. Na quarta-feira. Não vai passar em branco. Amém? Que mais que a gente aprende aqui? Relembrando, veja, se Deus retira a sua graça protetora de nós, tchau. Por que você acha que tem pastor que cai? Por que você acha que tem gente consagrada que cai? Porque Deus entregou a pessoa aos próprios desejos. Ah, pastor, onde está isso na Bíblia? Ó, logo de cara eu te dou Romanos 1. Logo de cara eu te dou 2 Tessalonicenses 2. Deus entregou para que crescem na mentira. Romanos 1. Deus entregou para que cometessem torpeza. Homens com homens, mulher com mulher. Deus entregou. Deus entrega, gente. Se para realizar o seu plano, ele precisar entregar você aos seus próprios desejos, ele vai entregar. Porque ele é Deus. Não abuse da graça de Deus. As pessoas abusam da graça de Deus. E não pense que você é tão santo assim.
Nós somos miseráveis pecadores alcançados pela graça de Deus. Não confie nesse seu bracinho magrinho aí. Viu, Júlio? Não confie. Porque esse seu bracinho magrinho não vai segurar você. Por que a gente fala? Vai para a igreja, ouve palavra, lê a Bíblia, jejua, ora, porque essas disciplinas espirituais vão te dar saúde espiritual. Elas vão te proteger. Pode ver o caminho da queda, quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Só vem coisa ruim, só vem coisa errada. Um navio não muda de rota de uma vez. É 1 centímetro aqui. Só que depois de andar 100 quilômetros, quanto que já abriu? Existe um processo de queda. E esse risco existe para nós. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida e não retire a graça protetora. Que nós possamos ter ouvidos abertos para os alertas da Bíblia. Aquele que está de pé, cuide de não cair, fugir da aparência do mal. Entendeu? Enchei-vos do Espírito. Não está escrito à toa. Eu tenho uma promessa, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Amém. Isso é um lado da moeda. O outro lado são as advertências do que eu tenho que fazer. Entenda, são tensões teológicas. Deus não sabe tudo o que vai acontecer? Quem concorda comigo? Deus já não definiu tudo o que vai acontecer? Quem concorda? Por que Ele manda orar? Tensões teológicas. Ele manda orar para reforçar a sua fé. Quem precisa ter a fé reforçada é você, porque orações atendidas reforçam a fé. Fala, nossa, fica... Gente, eu faço muito isso. Olha, Deus me surpreendeu. Orei e Ele fez. Pastor, você faz isso? Eu faço mais do que você pensa. Ontem eu estava comentando essa semana que uma vez fui orar com um doente, acabei de orar aquele palavrório todo, né? Sabe a oração ungida? De pastor, na época eu não era pastor. Acabou de orar, ele falou, curou. Eu olhei para a cadeira, curou? Não que eu não acreditasse que Deus poderia curar. É porque a cura sempre nos surpreende. Entendeu? Mas cuidado. Você precisa da graça de Deus. E aí, para encerrar, tá? Bom, já falei, mas vou repetir. Os caminhos perigosos do adultério. Gente, cai mais fácil do que você pensa. Não brinque. Entendeu? Outro dia tive que levar a irmã na cirurgia. A irmã com a filha. Foi no banco de trás do carro, no melhor estilo Uber. Aí estava lá o pastor Uber. Sim, Sabrina nos conhece há muitos anos, João e Ada nos conhecem há muitos anos. Mulher nenhuma anda no meu carro sentada no banco da frente. Não anda e nem vai andar. E se possível a Paula leva. Não eu. Mas pastor, por quê? Todo mundo conhece minha mulher, todo mundo sabe o cabelo dela. Não quero nem que imaginem que eu estou andando com outra mulher dentro do carro. Por causa da minha reputação. Não quero nem que pense. Não quero ver meu nome envolvido com isso. Muito menos minha esposa. E vira e mexe, Paula fica de olho, viu? Ó. Uma vez eu lembro que tinha uma irmãzinha, muitos anos atrás, gente numa reunião, de repente ela começou a chorar. Falou, eu sempre me apaixono por pastor. Já devia que era o pregador. Eu. A irmã Paula era do lado. Irmã, vem cá que nós vamos orar junto agora. Agora nós vamos fazer uma libertação. Não, tô brincando, ela fez isso. Mas, sabe, da mesma maneira que eu olho, eu cuido dela. Eu amo. Não quero que ela se machuque. No meu modo de ver uma moça bonita, por que eu vou expor ela? Por que ela vai me expor? Entendeu? Na igreja, irmã do lado do irmão do lado da irmã.
fugir da aparência do mal. Amém? E aí é o seguinte, o último ensinamento, quando você adquire poder, quando você está por cima, pode ter certeza, você vai ser testado por Deus. Você vai passar pela prova. O maior risco que você tem de ser reprovado numa prova é quando você está por cima. É ali que você vai ser testado nas suas bases. De uma maneira misteriosa. Parece que Deus quer mostrar para nós e para o mundo espiritual qual é a verdadeira realidade da nossa fé. E você vai ser testado das mais variadas formas. Vou dar uma bem simples. Você vai chegar no mercado, vai dar R$50. Não, fazer diferente a conta. Você vai dar R$20 no mercado. E o caixa vai te devolver uma nota de 50, uma nota de 5 e uma de 2. Aí você vai olhar e falar, nossa, Deus me abençoou. Isso é roubo. Gente, isso é prova. Isso é prova. Já vi gente que voltou, olha, você se enganou. Estava sendo provado. O mundo espiritual viu. Fulano é idôneo. Aí vem aquela carga de frango, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui uma carga de frango, nós ajeitamos. Aí você pergunta e fala, fulano, só não entendi uma coisa, o quê? O frango custa R$10. Por que você está me vendendo por 5? Da onde veio esse frango? Ou você acha que estão jogando frango pela janela? Ou você se faz de bobo para comprar o frango mais barato? Ó, tem aqui esse celular bacana. É iPhone, né? Que custa uma grana. Para você, 1.200. Ah, você chega no meu lado e fala, fulano, isso aí é roubado. Ninguém vende um iPhone por 1.200, ninguém pica dinheiro. Ou você vai falar, nossa, Deus me abençoou, comprei do fulano por 1.200. Capaz de falar, comprei do irmão da igreja, tinha que ter vergonha, tinha que pegar 1.200 e emprestar pro irmão. Entendeu? Gente, de algum momento você vai ser testado. Você vai ser provado. Deus sabe a tua resposta. Mas existe um mundo natural e um mundo espiritual. Que as coisas precisam ser testificadas, como foi Abraão. Deus sabia que Abraão ia sacrificar Isaque. Tanto é que quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o filho, Deus fala, basta. Deus sabia. Mas a pergunta é, o mundo espiritual sabia? Demônios podem ler pensamento? Demônios podem prever o futuro? Dessa forma tão precisa, eles podem dar um chute. Eles podem conhecer padrões. Senão não enganavam as pessoas. Mas percebe? Deus vai abençoar Abraão. Abraão recebeu uma letra do nome de Deus. Deus fez uma aliança perpétua com Abraão. Sabe o que quer dizer isso no mundo espiritual? Tudo que é de Deus é de Abraão. Tudo que é de Abraão é de Deus. Quando você nasceu de novo, tudo que era de Deus passou a ser seu. Tudo que é seu passou a ser de Deus. Na aliança, né? Lógico, guarde as proporções. Dentro da aliança, Deus te deu a vida eterna, você entrou com o seu pecado. Entendeu? Mas, quantas vezes você já não foi provado na sua fé? Que a gente possa realmente estar dependendo da graça. Sabe, eu, sinceramente, 24 anos que eu sou salvo, cada vez mais eu tenho visto, miserável pecador que eu sou, que só a graça de Deus para manter de pé, e que todo momento eu estou pecando. Quando eu vou ver, estou pensando coisa errada, não pense em coisa suja, mas coisas segundo o padrão bíblico, que às vezes são erradas. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente chega numa igreja, você prepara uma palavra, a igreja está vazia, veio 4 pessoas, dá desânimo. Você se pergunta, Senhor, é a minha vocação? Ou eu estou insistindo?
em algo que o Senhor colocou fim? A gente pensa. Eu acho esse um pensamento pecaminoso, se não for guardado na devida proporção. Como é que eu policio? Eu policio da seguinte forma: Senhor, que bom que vieram 4, vou edificar a vida desses 4. Lógico que a vontade é esganar os outros 15 que não vieram. Nossa, pastor, fico bravo. Quando não vem, fico bravo. Sinto falta de cada um. Mas não vou esganar, não. Só falei para ficar mais bacana na palavra, para fazer uma anedota. Ó, falei bonita, anedota. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, que nós possamos guardar em nosso coração esses princípios tão importantes, que nós possamos, Senhor, pela tua graça, estarmos em pé, sermos guardados pelo teu poder. Ajuda-nos em nossa fraqueza e nos capacita para toda boa obra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Só um minutinho, eu vou pausar aqui a palavra.